Tem algo que quase ninguém fala. Quando um escolhido de Deus vence o vício da pornografia, não é só a mente que muda, é o mundo espiritual inteiro que se movimenta. Porque esse vício não é apenas um hábito, não é só uma tentação do corpo. É um veneno que paralisa a alma, que adormece o espírito, que rouba a autoridade que Deus já havia colocado em você. Por fora, parece só mais um problema de disciplina, mas por dentro é um cativeiro invisível, um grilhão preso na mente, um buraco na alma que vai se abrindo aos poucos até que a voz de Deus fique quase inaudível. Você ainda ora, mas não sente. Ainda lê a Bíblia, mas não entende. Ainda vai à igreja, mas parece estar sempre um passo atrás da presença. E o mais cruel é que no fundo você sabe que tem algo errado. Sabe que tem algo que precisa ser quebrado, mas não sabe como. Ou pior, já tentou quebrar antes e falhou tantas vezes que agora acha que Deus desistiu de você. Mas escuta com atenção. Quando um escolhido começa a lutar contra esse vício, mesmo que caia, mesmo que falhe, mesmo que chore sozinho depois, o céu ainda reconhece quem ele é. E o inferno também. Por isso a batalha é tão suja. Por isso os ataques são tão mentais, tão silenciosos, tão sorrateiros. Porque não é só sobre prazer ou desejo. É sobre impedir que você descubra quem é em Deus. A pornografia emburrece o discernimento, embriaga a alma com mentiras doces, distorce o olhar, diminui a sensibilidade espiritual e esconde o que você já carrega por dentro, autoridade para libertar outros. Porque o inimigo sabe que aquele que vence essa cadeia não só é liberto, ele se torna libertador. E quando esse dia chega, o dia em que você escolhe parar de fugir, parar de se justificar, parar de negociar com o erro, o mundo espiritual inteiro se agita. Você pode não ver, mas o céu vibra, anjos se movem, a atmosfera muda, a presença de Deus se aproxima, porque a pornografia afasta. Mas o arrependimento verdadeiro, o quebrantamento sincero, atrai a glória. E sabe o que é ainda mais forte? Você não precisa estar completamente liberto para começar a sentir isso. A decisão de lutar já começa a restaurar seu espírito, já começa a curar sua mente, já começa a realinhar seu coração com os céus. E é nesse momento, nesse exato momento em que você decide, eu não quero mais viver assim, que algo se rompe lá dentro. Não é mágica, não é instantâneo, mas é espiritual. E Deus honra todo início de retorno. Se esse início te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque talvez esse vídeo seja o primeiro passo de libertação de alguém. A maioria das pessoas não percebe o quanto a pornografia reconfigura a mente espiritual. Ela não só rouba a santidade do corpo, ela vai alterando o centro da alma. Você começa a enxergar as pessoas como objetos, começa a se desconectar da dor real, das emoções reais, do toque verdadeiro. E o mais perigoso é que isso mata a sensibilidade espiritual. Você já reparou que quando está afundado nesse ciclo, a oração perde o gosto? A Bíblia vira só palavras soltas? As canções de adoração não tocam mais como antes? Não é porque Deus te abandonou, é porque o vício entorpeceu sua percepção. Mas existe algo que o inferno nunca conseguiu entender. A alma do escolhido é diferente. Ela pode se contaminar por um tempo, pode se afundar, pode se esconder, mas nunca perde a capacidade de ser restaurada. E é isso que começa a acontecer quando você se levanta. Talvez você ache que precisa estar perfeito para voltar para Deus, mas é o contrário. É quando você está sujo, cansado, quebrado e ainda assim se arrasta até Ele, que o céu desce inteiro até você. E nesse momento, algo muda no invisível. Deus começa a reacender aquilo que estava apagado. Sua mente, antes bagunçada, começa a ser reorganizada. Seu coração, antes endurecido, começa a amolecer. Seu olhar, antes confuso, volta a enxergar.
É como se o pai olhasse para você e dissesse: filho, eu sei por onde você andou, eu vi cada queda, mas eu também vejo onde você está agora. E isso é o que importa. Você pode não sentir nada no começo, pode achar que não está funcionando, mas a restauração espiritual é como um campo sendo replantado. Demora, mas floresce. E quanto mais você se afasta do vício, mais espaço o Espírito Santo encontra para habitar. Você começa a perceber que está menos ansioso, mais lúcido, mais sensível à presença de Deus, menos refém dos impulsos. E tudo isso é fruto de uma decisão real. Se isso estiver fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo com a palavra renascimento. É só uma palavra, mas ela pode ser o início da sua nova história. Tem algo sagrado que acontece com o escolhido quando ele começa a dizer não à pornografia, mesmo que seja difícil, mesmo que a vontade venha, mesmo que a mente grite, mesmo que o corpo peça, porque cada não é um sim para o céu. Cada resistência é um passo de volta para casa. E o mundo espiritual entende isso. Você acha que é só mais um dia sem cair, mas lá no alto, Deus vê como um dia a mais em que você escolheu amá-lo mais do que a si mesmo. Você acha que é só mais um dia sem cair, mas lá no alto, Deus vê como um dia a mais em que você escolheu amá-lo mais do que a si mesmo. E isso muda tudo. Você pode até não perceber no começo, mas algo vai sendo restaurado. A sua autoridade espiritual. A pornografia não rouba apenas a pureza, ela rouba o som da sua voz no mundo espiritual. Já reparou que quando está preso nesse ciclo, sua oração parece fraca, sua fé parece distante, você tenta expulsar a tristeza, tenta clamar por ajuda, mas parece que a voz não tem peso? Isso acontece porque o pecado escondido amordaça a autoridade do escolhido. Mas quando você começa a se libertar, mesmo que ainda falhe, mesmo que ainda esteja em processo, o céu começa a devolver o peso da sua voz. Você ora e começa a sentir o ambiente mudar. Você canta e algo dentro vibra de novo. Você entra em um lugar e percebe que a atmosfera espiritual se move junto com você. E é aí que o inferno começa a tremer. Porque o escolhido que vence o vício não é só alguém limpo. É alguém perigoso para as trevas, alguém que já conheceu o abismo e voltou, alguém que teve a alma suja e foi lavado, alguém que já se escondeu, mas agora caminha de cabeça erguida com o brilho do Espírito nos olhos. E o diabo sabe que não há arma mais letal do que um ex-cativo cheio de unção. Por isso, os ataques aumentam. Por isso, as tentações se tornam mais sutis. Por isso, a mente parece lutar contra você mesma. Mas ouve isso. Você está sendo curado a cada dia, a cada não que você diz, a cada escolha de ficar com Deus, mesmo que doa. E enquanto isso, a imagem que Deus plantou em você começa a aparecer de novo. Aquela imagem que a sujeira tinha encoberto, aquela autoridade que o vício havia manchado, aquela voz que o medo tinha calado, está voltando. E quando ela voltar por completo, nada será como antes. Se esse vídeo está sendo como um espelho para você, salva ele. Você vai querer voltar aqui daqui a alguns meses, só para lembrar onde tudo recomeçou. A pornografia é uma mentira com sabor doce e veneno lento. Ela promete prazer, mas entrega isolamento. Promete aliviar o estresse, mas gera ansiedade. Promete preencher um vazio, mas cava um buraco ainda maior na alma. E no fundo, você sabe disso. Sabe porque depois de cada queda vem o silêncio. Não o silêncio de Deus, mas o da culpa. Aquela culpa que grita na mente: você nunca vai mudar, não adianta tentar, você já estragou tudo. Mas essa voz não é a de Deus, é a voz do acusador, do enganador, do ladrão de identidade. Porque Deus nunca fala com condenação. Ele fala com verdade e com amor. Ele corrige, mas sempre com esperança. E é por isso que você está aqui agora,
Porque mesmo sem entender como, você sente que ainda tem algo de Deus dentro de você. Você caiu sim, você falhou sim, mas você não deixou de ser escolhido. Sabe o que acontece espiritualmente quando você escolhe romper com o vício? Você começa a esvaziar o trono do engano que foi construído na sua mente. Você começa a limpar a sala onde o Espírito Santo quer habitar. Você começa a devolver a sua alma ao ambiente que ela pertence, a presença de Deus. E nesse processo, as escamas caem. A vergonha dá lugar à humildade, o medo dá lugar à coragem, a tentação perde força, e você percebe que o que te prendia era menor do que o poder que te chama de volta. Você começa a entender que vencer a pornografia não é sobre ser perfeito, é sobre se tornar inteiro, é sobre recuperar partes de você que foram distorcidas. É sobre voltar a ver o outro como imagem de Deus e não como um objeto de prazer. É sobre restaurar o templo onde o Espírito quer habitar. E quando isso acontece, quando você volta a se enxergar com os olhos de Deus, você recupera algo raro, dignidade espiritual. Não a dignidade humana, aquela baseada em aparência ou reputação, mas a dignidade que vem do alto, que diz: você é meu. Eu te limpei, eu te levantei, eu confio em você. E com isso, vem uma paz que o mundo não pode dar. Um tipo de leveza que nenhum prazer artificial consegue imitar. Se você está sentindo essa paz começar a nascer de novo, escreve nos comentários: eu estou voltando. É só isso, mas o céu inteiro entende. O inferno não teme cristãos que erram, mas treme diante dos que se arrependem de verdade. Porque o arrependimento sincero abre portais que a religião não consegue tocar. Ele cria uma ponte direta entre a fraqueza humana e a glória de Deus. E quando o escolhido se arrepende de verdade, quando ele se levanta do chão sem fazer promessas vazias, mas com o coração quebrado, quando ele diz: Pai, eu não sou forte, mas eu te amo mais do que esse vício, o céu inteiro se inclina. Porque Deus não está atrás de perfeição, está atrás de entrega. E poucos gestos são mais profundos espiritualmente do que esse: abrir mão de um prazer imediato por amor a um propósito eterno. Você acha que está apenas lutando contra a pornografia, mas espiritualmente você está retomando o seu lugar no exército do reino. Você está voltando a caminhar com os olhos limpos, com as mãos puras, com a mente sóbria, com o coração disponível. E não só isso, você está se tornando alguém que vai ajudar outros a se libertarem também, porque é assim que Deus faz. Ele transforma os teus grilhões em chaves. Ele pega o que te prendia e faz disso uma ferramenta de cura para outros. Você não é o fim da linha. Você é um elo que liberta, e sabe o que é mais lindo? A sua história ainda vai ser contada. Talvez você ainda esteja no processo, talvez ainda tenha dias difíceis, mas haverá um tempo em que alguém vai olhar para você e dizer: se ele conseguiu, eu também consigo. E isso, meu irmão, é redenção. A pornografia tentou te enterrar, mas Deus te planta. E onde o mundo vê fim, ele vê começo. Você não foi chamado para viver acorrentado. Você foi chamado para andar em liberdade e conduzir outros com a mesma coragem. Se esse vídeo foi um espelho, um empurrão ou um abraço, compartilha com alguém. Você não tem ideia de quem pode estar esperando por uma palavra assim hoje. Talvez ninguém saiba o que você passou. Talvez ninguém imagine quantas vezes você chorou em silêncio depois de cair. Quantas vezes prometeu que seria a última vez e não foi. Quantas vezes se sentiu sujo, indigno, distante, mesmo amando a Deus. Mas ouve isso, o céu sabe, e mesmo assim não te cancelou. Não. Porque a graça não é um atestado de perfeição. É uma porta escancarada para quem decide voltar. E quando o escolhido levanta do chão, com os olhos ainda vermelhos e o coração ainda tremendo, Deus já está correndo ao encontro dele.
Você não precisa entender tudo agora, nem saber como vai ser daqui para frente. Só precisa crer, não é tarde demais. Sabe o que acontece espiritualmente quando você se liberta da pornografia? Você recupera o que o vício tentou matar. A clareza de propósito, a intimidade com o Espírito Santo, a autoridade da sua voz e o fogo da sua missão. Porque sim, você tem uma missão, e é por isso que a batalha foi tão intensa. O vício nunca foi apenas sobre você. Foi sobre as pessoas que você ainda vai alcançar. Foi sobre as vidas que seriam tocadas pela sua liberdade. Foi sobre os discípulos que você ainda vai formar, as orações que ainda vai fazer, os corações que ainda vai curar com a sua história. Por isso doeu tanto, por isso parecia impossível, porque a sua liberdade é perigosa demais para o inferno. Mas ela chegou, talvez ainda em processo, talvez com recaídas, talvez com medo, mas já começou. E quando o céu vê um passo em direção à liberdade, ele abre caminhos onde o homem vê muros. Você não está sozinho, nunca esteve. E agora, mais do que nunca, você é um soldado em pé. Deus está limpando os seus olhos, ajustando a sua visão, restaurando sua mente, refinando sua identidade e devolvendo a você tudo que parecia perdido. A pornografia te envergonhou, mas a graça vai te usar. Se esse vídeo foi resposta, libertação ou direção, deixa seu amém nos comentários, mas não por mim, por você, para selar no céu o que começou no seu espírito aqui. Você já percebeu que os maiores chamados geralmente nascem dos maiores confrontos? Que os libertadores mais fortes já foram cativos um dia? Que os mensageiros mais ousados de Deus vieram do deserto, não do conforto? E você achava que essa guerra contra a pornografia era um desvio no caminho. Mas talvez, só talvez, ela tenha sido o próprio campo de treinamento. Porque agora você sabe o que é queda, sabe o que é vergonha, sabe o que é se sentir sujo e mesmo assim levantar com o rosto lavado pela graça, sabe o que é ser amado mesmo em guerra. E é esse conhecimento, não teórico, mas vivido, que te torna perigoso para o inferno e precioso para o reino. Você não vai mais olhar para ninguém com julgamento. Vai olhar com compaixão. Vai entender a luta do outro, porque venceu a sua. Vai reconhecer a dor nos olhos dos que ainda estão presos e vai estender a mão com autoridade. Porque você é a prova viva de que é possível sair. Sair do buraco, sair da repetição, sair da culpa, sair da vergonha. E mais do que isso, voltar com mais força do que tinha antes. É isso que acontece espiritualmente quando o escolhido vence a pornografia. Ele volta com o dobro de unção, com visão clara e com autoridade que só quem sangrou entende. Você não é mais o mesmo, nem precisa ser. A pornografia tentou escrever o seu fim, mas Deus reescreveu o começo. E se você ainda está aqui, ouvindo até agora, é porque isso não é só um vídeo, é um chamado, um lembrete de quem você é, e um sopro do Espírito dizendo: volta, eu ainda quero te usar, eu ainda acredito em você, e vou te restaurar por completo. Não importa quantas vezes você caiu, importa que agora você escolheu levantar. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama, mesmo que você ache que ele vai ignorar, porque pode ser exatamente hoje que o céu decidiu resgatar alguém através de você. Que Deus te cure, te limpe, te fortaleça e te levante, porque o escolhido está voltando e o inferno já percebeu.